e não danifiques o azeite e o vinho. Então tá aqui, ó, o azeite e o vinho. O azeite ele vem da oliveira, tá? O azeite da oliva que ele está se referindo, e naturalmente da uva ali o vinho. A gente vê aqui, por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 2, quando Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro, ele vai contratar pessoas lá de Tiro, dessa cidade, para que trabalhassem para Salomão. Então veja o que diz aqui, ó. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho. Então todos esses 4 itens aqui são mencionados em Apocalipse capítulo 6, versículo 6 aqui. Deuteronômio 18, a gente vai ver que isso é semelhante quando ele fala da herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Diz assim: será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espada, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, e aqui eu colocaria primícias fazendo referência ao trigo e à cevada, que eram alimentos básicos ali, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. E eu fecho aqui com Neemias capítulo 13, versículo 12, o mantimento dos levitas. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Então a gente fecha nessa noite o estudo de Apocalipse capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 6. Então a gente já viu a abertura do primeiro selo, a figura do anticristo surgindo no cenário político mundial, a abertura do segundo selo. Aí esse cavaleiro ele representa a guerra, logo após a ascensão do anticristo, a guerra, e depois disso a carestia dos alimentos, e talvez até mesmo a falta dos alimentos. Então semana que vem a gente vai ver o quarto selo, e aí vai dar tempo para a gente começar no quinto selo, que aí a gente vai ver uma visão no céu. Por enquanto, até esse terceiro selo é uma visão na Terra. São catástrofes que acontecem aqui na Terra. E a partir do quinto selo, a gente vai ver, João vai mostrar para nós, que os fatos vão se desenrolar nos céus. Tá? Tanto o quinto selo, quanto o sexto selo também, que vão acontecer grandes sinais no céu aqui, tá? Do sol, das estrelas, e a gente vai deixar para a semana que vem. Eu só queria fazer alguns comentários. A gente vê essa abertura dos selos, claro que no texto dá uma ideia de sequência, né? Mas tudo indica que vai ser simultâneo, né? Porque fome, morte durante a guerra ocorre enquanto está desenrolando, não é isso? Então, foi muito interessante você falar sobre Jeremias, do cerco babilônico a Jerusalém. 1000 anos antes, provavelmente, Deus já havia advertido o povo de Israel que isso aconteceria. Lá em Deuteronômio 28, fala sobre os castigos da desobediência. E, se você me permite, eu gostaria de ler aqui 2 versículos. É o 52 e o 53. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Então, além dos cercos que as cidades de Israel já sofreram, haverá esse outro cerco definitivo, proporcionado pelo anticristo, né? Então, assim, são eventos que Deus já adverte o homem desde o início, né?
E hoje a gente vai iniciar com o quarto selo e vamos ver até onde vai. Provavelmente a gente vai ver mais 2 selos nessa noite, abertura de 2 selos. E esse quarto selo diz assim na minha tradução bíblica: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Versículo 9, que já é a abertura do quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém. Então esses são os 2 selos que provavelmente nós iremos terminar nessa noite. Eu quero começar então com o quarto selo, já trazendo a referência bíblica aqui. Já está aí Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Esse quarto animal, só para lembrar, não quer dizer que seria esse quarto animal, mas lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, a gente vê que o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A outra versão que eu tenho aqui diz o seguinte: olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Aqui fazendo referência ao inferno nessa outra tradução. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar, por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Aí está exatamente essa versão que eu acabei de ler, é a nova tradução na linguagem de hoje, só para ficar registrado. Aqui simbolizando então esse cavaleiro. Morte e inferno, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eles estão intimamente ligados, tanto a morte quanto o inferno, principalmente no Novo Testamento. A gente vai ver algumas referências a respeito exatamente disso. Vamos começar aqui com esse primeiro autor. Amarelo, então, ele coloca como verde claro ou amarelento, pálido, uma cor doentia e repulsiva, simbolizando a pestilência e a morte. E a morte, para esse mesmo autor, ela é personificada. Então, conforme 1 Coríntios 15, 26, Romanos 5 também, ele vai dizer que o inferno, do grego Hades, o sepulcro ou habitação dos mortos, no Antigo Testamento era conhecido como Sheol. E aqui ele faz aquela menção que eu falei no início, no Novo Testamento é companheiro da morte, e aqui ele coloca as referências bíblicas. Então, morte e inferno. Ezequiel capítulo 14, versículo 21, falando da justiça dos castigos de Deus, no caso aqui, quando uma terra pecar contra ele, porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será, se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mateus 24, versículo 6 ao 8, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Continuando com os autores,
Ele fala aqui da autoridade. Se eu voltar um pouquinho na tela aqui, ele vai dizer aqui, ó, foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra.